Olá, boa noite a todos. Nós estamos iniciando a terceira live, conforme prometido, conforme anunciado. Infelizmente, hoje nós não vamos estar com a Stephanie. Stephanie teve um probleminha de saúde, ela não pode estar conosco hoje. Mas o Arthur estará, né? Eu e o Arthur vamos dar continuidade ao tema que nós propusemos, que foi escola e professores. Existem escola e professores ideais para os casos de mutismo seletivo, ou seja, para qualquer caso para os nossos filhos, né? Então, eu vou esperar o Arthur me solicitar aqui a entrada dele, para que nós possamos responder as perguntas que chegaram também, né? E falar um pouquinho sobre esse tema e aguardar as perguntas que vão chegar, né? Aqui não houve a solicitação ainda do Arthur. E aí, um pouquinho, gente, eu queria, enquanto o Arthur não faz a solicitação dele, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a última live, né? Quando as pessoas me perguntaram como que eu trato o mutismo seletivo e se eu trato só o mutismo, se o foco é o mutismo seletivo, como que isso fica definido, enfim, né? E eu até falei que o meu foco é o mutismo seletivo, mas que se a criança posteriormente ela quiser é, tratar de outros focos que ficaram, de outras questões que são da vida dela, quando ela já estiver mais madura, ou mesmo quando o processo da terapia estiver para encerrar, ela pode sim, claro, continuar, os pais podem dar continuidade. Mas uma questão que ficou a semana toda me acompanhando foi a seguinte: eu não vejo nenhum tipo de criança, eu não vejo nenhum paciente que chega na minha clínica, vamos falar do mutismo seletivo, né? Como o paciente do mutismo seletivo, né? Eu não enquadro aquele paciente no mutismo seletivo. Ele é uma pessoa, ele tem muito além habilidades, capacidades, tem uma alma, tem um coração, tem uma pessoa inteira chegando para mim, né? E que bom que isso acontece, né? Porque é um encontro de alma, é um encontro de espíritos. O Arthur tá aqui. É um encontro integral, né? Que a gente consegue por isso que a gente consegue estar junto e por isso que a gente consegue ter êxito. Então, esse recadinho que eu queria deixar para vocês, né? Eu, Elisa, não consigo enxergar um paciente como a doença, né? Então, isso eu acho que não ficou bem colocado da minha parte, então eu queria recolocar, né? Dizer para vocês como que realmente eu consigo enxergar. Então, claro, eu vou tratar o mutismo seletivo, mas eu vou ver tudo que existe por trás do mutismo seletivo, quem é essa criança, quem é essa família, né? Agora eu vou atender aqui a solicitação do Arthur, né? Então, se ficou alguma dúvida, vocês, por favor. Olá, Arthur. Oi, Tudo tudo bom? bem? Tudo bom. Tudo bem? Bom dia a Então, todos, eu bom já dia, dei doutora. Tudo bem? um oizinho aqui para o pessoal, né? Já falei um pouquinho, acho que você deve ter visto, né? Uhum. E, bom, então a nossa proposta hoje é estar conversando com todo mundo que está aí, que está entrando, né? Eu queria dar oi para todo mundo, mas não consigo. Sobre a escola Uhum. ideal, né? O professor e a escola ideal, eles existem, né? Então, acho que as pessoas podem mandar as perguntas e até mandar as suas opiniões, né? Porque eu acho que isso é muito importante, uma vez que a gente sempre pensa que a gente quer, a gente idealiza, assim, para os nossos filhos, Uhum. uma escola e um professor ou uma professora ou vários professores que possam atender às necessidades, as nossas necessidades e as necessidades dos nossos filhos. No caso, as crianças que têm mutismo seletivo. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Como pai de uma criança com mutismo seletivo que frequentou a escola, que teve todo um processo, né, de busca, Uhum. que escreveu um livro, que transcreveu artigos, né? Como que isso foi para você, né? Para a gente também ouvir o pessoal que vai começar a postar as coisas, as questões, né, para a gente poder dar continuidade. Isso eu acho que todo mundo sofre um pouco com a escola, mas o que aconteceu, a escola realmente não sabia o que fazer, como a maioria das escolas, como até psicólogos às vezes não sabem como tratar o mutismo seletivo. E
quando eu comecei a entender e experimentar as coisas, eles gostaram, porque eles viram também uma luz no fim do túnel, né? É uma criança que eles estavam querendo também ajudar. Então, eu tenho a agradecer muito à escola, e às vezes até a gente ficava meio com medo de falar com o diretor da escola, porque a gente não sabe como que ele vai escutar isso, se ele vai aceitar o que a gente está falando. Então foi muito importante. Eu acho que é muito importante para as pessoas acreditar que sabe que é o seu filho, você sabe o que tem que ser feito com ele. E tem que ir na escola. Eu acho também, se tiver, estão perguntando se tem mediador para ajudar. Eu acho que é Exatamente. legal. Eu Então, acho legal se tiver inclusive, um. quem que colocou. Ai, perdi. É, laços, eu perdi. Se você É, puder explicar um Laços da pouquinho, Maricota, Você precisa né? de um mediador, né? Mas quem seria esse E, mediador, né? Se o mediador seria o pai, a mãe, ou seria alguém da escola? é, E ajudar exatamente no que, né? isso. Primeiro, acho que tem que ser um grupo, né? Não é um mediador só. O ideal seria que ter alguém que entendesse realmente de mutismo seletivo, normalmente é o psicólogo. Mas se não achou, não conseguiu, e você já leu os livros e sabe mais ou menos o que fazer, continue procurando psicólogo sempre, sempre. Mas seja também você o mediador, se for o caso, se tiver num lugar que não consegue, ou o psicólogo se negue a ir à escola. O ideal é que o psicólogo vá à escola, que seja esse mediador, se possível. E ou que ele passe as informações, né, para o pai poder, para o pai, para a mãe poderem estarem explicando para o professor. O ideal é montar um grupo, né, nem que seja, se não é na escola, que seja no WhatsApp, né, um grupo em que esteja o professor, um coordenador, os pais e um psicólogo, para realmente determinar o que fazer, como fazer, né. É bacana, porque a pergunta que foi feita foi por uma professora que perguntou do mediador, né? Que no caso seria a Uhum. mãe, né? E Isso, então aí como você foi o mediador do seu filho na escola, né? Você foi a pessoa que isso. fez com que ele falasse, fez com que ele se. Começou a travar. Oi, oi, deu uma travada aqui. Deu uma travadinha. Vamos lá. Eu acho que precisa são dois pontos, né? O que pode ser o mediador, né? O primeiro mediador é aquele cara que vai dar a condução de como vai ser o tratamento, né? Então tem que entender o que as pessoas estão chamando de mediador. Quem vai dar a condução? O que seria isso? Quem vai falar, olha, faz assim, faz assado? Eu acho que é legal a figura do psicólogo. Agora aquele cara que está constantemente junto à criança, aí o ideal seria alguém que a criança fale. Então, o mediador seria aquele que está todo dia junto à criança, ou quando for possível, para conseguir fazer com que ela fale. Aí seria o pai, que seria o caso que eu fiz e minha esposa fez, né? A gente ia todo dia na escola, mais cedo na escola, numa salinha separada, para fazer ela falar com a gente. E aí a gente passou isso para um assistente de sala. E aí sim, tem que ser alguém que fale com a criança. E aí não precisa ser o psicólogo, pode ser um amiguinho, por exemplo, que estão colocando aqui. Mas antes do amiguinho tem que ser alguém que realmente consiga fazer a transição. Um amiguinho não vai conseguir fazer a transição. O que é a transição? O pai está fazendo a criança falar, e aí ele tem que achar meios de colocar outra pessoa que a criança não fale dentro dessa sala. Aí sim, tem que ter um jogo de cintura para saber a hora de falar, a hora de entrar, a hora de sair. Então, um amiguinho tem que participar, como está perguntando aqui, amiguinho, um amiguinho tem que participar, mas não ser o mediador, né? Eu acho que até vou um pouquinho antes disso, né? Quando a gente fala da introdução de pessoas dentro do ambiente escolar, quando você cita a ida do psicólogo, o psicólogo não pode nunca se negar. Uma vez que o psicólogo aceitou o atendimento do caso e que o caso exige a ida ao ambiente escolar, porque o foco, um dos focos está no ambiente escolar, um dos focos da não fala está no ambiente escolar, o psicólogo precisa frequentar esse ambiente, né? O psicólogo, de alguma maneira, precisa manter contato, o mínimo contato ele precisa ter, né? Do mínimo, médio ao máximo contato ele precisa ter com a instituição escolar. E de várias maneiras. Ele não precisa iniciar
já o atendimento indo para a escola, né? São modalidades diferentes de atendimento, eu estou falando um pouquinho da maneira como eu faço, né? Mas ele não precisa iniciar indo para a escola, ele pode ter o tempo dele para ir para a escola, e, de qualquer maneira, eu acredito que ele tenha que ir para a escola para apresentar um motivo seletivo. Aqui no Brasil, a gente tem que fazer Isso, isso. Nós precisamos isso. chegar na escola, reunir coordenação, reunir professores, professor de projeto corpo, de educação física, professor de artes, professores diferenciados conforme as séries, e explicar. O mutismo seletivo consiste, é uma palestra, praticamente uma palestra nisso, né? Como agimos com o nosso aluno, dessa maneira. E vocês Perfeito. podem me dizer o que, por favor, do aluno de vocês? Qual que é o comportamento, com que amigo fala, qual amigo-chave? E aí sim a gente começa essa introdução. Né? E até mesmo colocar uma criança como um mediador, né? Eu acho muito pesado para a criança que está sendo A criança tem que participar, mas não ser mediador. É isso mesmo. feita. Eu adorei isso que você falou. Eu gostaria de ter tido um psicólogo que nem a senhora na época que eu precisei, né? Realmente, na época, eu não consegui ter um psicólogo que realmente fosse. O primeiro psicólogo que eu fui, só para vocês terem uma noção, acho que todo mundo deve passar por isso. Ele falava assim: não precisa fazer nada na escola, não precisa fazer nada em casa, não mude o jeito que você trabalha, o jeito que você trabalha com a criança, você fala com a criança. Pode deixar que seu filho vai vir aqui uma vez por semana e eu vou resolver os problemas do seu filho. E eu acreditei, né? Então a gente tem que tomar cuidado. é, pode, tem vários tipos de psicólogos diferentes, mas eu sei que esse tipo de tratamento não serviu para mutismo seletivo. Né? Ele até falava um pouquinho com o psicólogo, mas isso não fez com que a fala se espalhasse pela escola. A escola é o ponto mais pesado, mais forte para o mutismo seletivo. E resolvendo a escola, pode ter certeza que resolve todo o resto, porque eu resolvi a escola e começou a falar com tios, primos e parentes distantes que nunca falou. Então, a escola é ponto fundamental para resolver mutismo seletivo e também concordo. O psicólogo tem que ir à escola, mas para dar essa palestra, para dar a direção, para dar a direção. Dá o E nome. aí deixar para os pais dar um norte. Isso, um rumo de como fazer o tratamento. Mas acho perfeito, a gente está em sincronismo aí em cima disso, né? Agora, eu queria fazer as pessoas estão perguntando aqui, eu estou me perdendo aqui. A minha filha vai à psicóloga, fala com a psicóloga, mas na escola gostaria de saber o que a professora pode fazer para ajudar. Bom, o fato dela falar com a psicóloga já leva a gente a pensar que ela fala com adultos, né? Então, já é um ponto para a gente pensar que a gente pode usar o psicólogo como um mediador, né? Mediador. Né, como mediador. Agora, esse psicólogo tem que ser parceiro dessa professora, né? E eu acredito que os dois juntos têm que elaborar as estratégias, né? O psicólogo vai oferecer as estratégias, basicamente, de habilidades sociais, né? De aumento da ansiedade e diminuição da ansiedade para estímulo da fala, tá? Mas tem algumas coisas que são interessantes que podem ser casadas. Esse ano agora eu começo a frequentar as escolas, daqui a pouquinho eu começo. É uma parte que eu gosto muito. Mas até agora, eu até então, não é fazendo propaganda de novo, falando para todo mundo, eu não sou blogueira, eu não sou promotora de vendas, eu não, mas eu vou falar do livro do Arthur, do livro infantil do Arthur. Eu queria mostrar o meu, mas eu não posso, porque ele está muito rabiscado, porque ele está muito trabalhado. Então, eu pedi para o Arthur pegar o livro dele, né, para a gente ver. Muito bacana, ó, Gato Não Comeu Minha Língua. E aí, a gente pode usar esse livro respondendo a pergunta do Laços, né, da Maricota, que ela é professora, né? Então, assim, a gente pode usar esse livro, que esse livro fala da criança na escola, tá? E ele é muito interessante porque, da forma como as figuras foram feitas, tem um momento no livro em que o André se encontra com a professora.
E esse momento, para mim, ele é espetacular, porque assim, a professora ela é muito grande, ela é alta, e ele não é. Você pode colocar? Assim, Isso, não sei se dá para isso. enxergar direitinho aí. Deu. Para mim tá ok. Vocês estão vendo? Gente, tá ok para vocês? Né? Então, assim, né? Ele chega, ele tá com as emoções dele todas ali, né? A cabeça dele tá a mil, né? Funcionando a mil. A primeira vez que eu usei o livro foi muito interessante, porque a proposta eu reproduzi, né? Depois eu pedi perdão para o Arthur, porque eu fiz uma colagem, né, do desenho do André, porque era um menino, e o menino se identificou perfeitamente. Ele sabia que ele era ele, né? Claro que, dadas as devidas proporções, ele sabia que era uma identificação projetiva. E ele fez o desenho do cérebro por dentro, né? Ficou fantástico. E aí ele colocou as emoções, que são todas essas, né, Arthur, que você coloca. O que você quer ler para a gente, por favor? Você pode ler? Deixa eu até antes falar, quando eu mostrei o livro para meu filho, até quando estava montando livros, rascunhos, etc. E ele falava, não, isso aqui eu não sinto, papai. Ah, isso aqui eu sinto, papai. Eu achei legal essas coisas. Mesmo as coisas que ele não sentia, eu coloquei aqui, porque são todos os sintomas de ansiedade, né? Então, todos eles, cada criança vai sentir uma parte desses sintomas, mas o legal é que elas conseguem soltar o que elas sentem, né? Elas entenderem que o que elas sentem, outras crianças também sentem, né? Então, o principal que eu coloquei na cabeça dele é o sinto medo, que era o que meu filho mais falava. Por que você não fala? Ah, eu tenho medinho, eu tenho medo, eu tenho medo. O medo era o sentimento que ele mais sentia, assim, de expressar. Ele não vai falar, eu tenho ansiedade com 4, 5 anos. Ele falava, assim, falava medo, né? Aí eu coloquei aqui, minha boca ficava tensa, parece que vai quebrar os meus dentes, né? Então aquela força que você dá na mandíbula. Aqui, né? Aparece um nó na minha... um Nó. nó na garganta. Esse nó é o que realmente faz que... esse aperto aqui, a criança não consegue falar, né? Não sai voz nenhuma, né? Então a gente fica falando, ele não quer falar porque ele decidiu não falar, é a decisão dele. Não é decisão. Todo o corpo faz com que ele realmente se retraia e pareça uma estátua, né? Então as mãos começam a suar, não começa mais a respirar direito. Meu coração começa a bater rápido, tum, 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 tum. Frio na barriga, as pernas começam a tremer, né? E nenhuma palavra sai. Aqui, nenhuma palavra sai da minha boca. Então esse livro, essa parte é bem legal também. E acho que eu aproveitei também que eu conheci da doutora e eu usei também para o meu filho, né, para ele também entender como é que ele sente, ele expressar os sentimentos deles. É muito importante. Esse livro é bem legal. E eu vi vários comentários de crianças que se identificaram com o livro, que falaram, pô, a mãe fala, pô, meu filho começou a entender o que ele tem, saber que ele não está sozinho, ele se sentiu mais normal, vamos dizer assim, né? Ele se sentiu parte de um todo, né? Não é uma criança diferente, eu sou diferente. A Não é gente, diferente, o André que está no livro também é. Uhum. a gente também vai responder a pergunta, né, que as pessoas fizeram nas duas lives, né? Devemos contar aos nossos filhos que eles têm mutismo seletivo? Gente, né? Da E maneira, essa é uma maneira legal. essa maneira mais lúdica, mais assim, tranquila de se falar. A gente não precisa dar uma notícia de forma catastrófica, né? Porque a criança já está vivendo uma catástrofe, ela já sabe que ela está no meio de uma catástrofe. Tudo que o Arthur falou, as mãos geladas, a garganta presa, o medo, o corpo paralisado, enfim, tudo isso ela já sabe que paralisa, que ela não tem condições de se colocar perante os outros conforme os outros amiguinhos se colocam e conforme o próprio desejo dela, porque ela quer, mas ela não pode, né? Então, assim, e no final do livro tem um ponto também que ele supera, né? Ele vai superando e aí tem uma roda feita, né? Você pode colocar? Entrar o finalzinho do livro. Vou dar spoiler aqui. Spoiler, né? Que é a penúltima página, né? Isso. E aí, né, no começo, existe uma situação Essa que página. não precisa mostrar, você vai mostrar o livro todo.
Vou mostrar tudo. Pera aí. A primeira vez que acontece a mesma situação, a cara dele fica toda Isso, ele sem está conseguir numa falar, né? situação de roda, né, em que ele precisa responder, né? Inclusive, isso eu estava estudando muito isso hoje para em relação ao que deve ser aceito ou não, o que pode ser aceito ou não dos alunos para as escolas em relação a questões verbais que precisam ser avaliadas. Mas a questão não é essa agora. E esse é um ponto, né? E quando eu estou, já aconteceu aqui no consultório, de eu estar com as crianças e chegar até o final e falar assim, mas aqui no livro, um falou A, o outro falou B, o outro falou C, você vai falar D, sai, Uhum. né? E ela Sai. não percebe que ela falou. Ah, Ok, eu fico tranquila, porque menos é mais, né? Não, a gente não precisa assim, nem ter nenhum tipo de reação esfuziante, isso não é recomendado, inclusive nos casos de multissusceptível, quando a gente vê que a uhum. criança fala, né? Então, assim, a gente tem que lidar com aquela situação com a felicidade interna, a gente deixa a felicidade aqui dentro. Agora, todas essas situações, elas acontecem na escola, é o ambiente que acho que você achou que seria necessário ser retratado, né? E assim, é muito tranquilo o livro, porque ele é rápido e ele é certeiro, né? E aí, no final das contas, né, o que você está falando é isso daqui, né, que a gente tem, né? O que você está colocando no livro, eu separei aqui, eu acho que o que você não fala é do nojinho, né? Que a gente fala em relação ao mutismo seletivo, que é a seletividade alimentar, né? A alegria, aqui são todos, o medo, né? Que as pessoas ficaram me perguntando durante a semana E o que tipo Tragosto de também. material eu uso, né? Como que eu faço para orientar a escola. Então, esse daqui eu levo um kitzinho, mais ou menos, para mostrar. Eu acho até que as escolas têm muito mais do que eu posso, muito mais do que eu realmente posso oferecer, porque a imaginação dos professores ela é fantástica, né? Eu recebo, tenho a felicidade de ter coisas gostosas aqui que as crianças escolhem e elas podem comer, né? Como a felicidade, como o medo, né? Então, isso eu tenho no consultório para elas poderem escolher, ou então a gente vai junto comprar e escolher, fazer as escolhas, né? Sempre necessário ter Essa mais de ideia um. de Oi? ir junto comprar, eu acho que é fabuloso, né? É, Né? E ajudar a junto criança e, fazer a escolha, fazer a compra, né? Então, assim, eu separei dois aqui, né? Super legais, que eu acho que dá muito resultado aqui no consultório. As crianças sempre, eu preciso saber pelo menos como que elas chegam se sentindo. E quando me falta alguma coisa, a gente constrói. Por exemplo, isso daqui sempre vai na mochila das crianças, tá? Foi construído, tá sem nome aqui, tá? Isso daqui é o cartão da coragem, gente. Tá? Então, aqui tem legal. os super-heróis, né? Aqui tem um animalzinho de estimação que a criança gosta muito, que eu super indico, que eu acho que é super necessário ter, né? Aqui embaixo é o animal de estimação também. Aqui tem o sinaleiro, que sinaliza assim, né? Até onde a gente pode ir, né? E a coragem está aqui, ó. Ela tá, deixa eu pôr bem aqui perto. Tá Então, bom. assim, a importância da coragem, que é uma questão super trabalhada. Então, eu acho que tudo isso é um pouco do que a gente pode levar para a escola, né? É um pouco do que a gente pode oferecer para a escola, e a escola também tem muito para oferecer para a gente. Como eu falei, a questão do que a escola traz é Eu- imprescindível para a gente poder trabalhar, tanto os pais quanto os profissionais da área de saúde. Acho que deu uma congelada na imagem. Não sei se sou eu, não sei se é o Arthur. Gente, vocês estão me ouvindo? Me ajudem, por favor. Vocês podem dar um joinha para mim, para dizer que vocês estão me ouvindo?
Não, a Tu saiu. Eu acho que eu pediria para quem está vendo para dar um ok, um joinha, enviar alguma questão que eu possa identificar. Né? Eu vou tentar responder aqui, ele já vai fazer a solicitação de novo. Eu vou olhando aqui para ver se ele solicita. Solicitou. Tá aqui, vamos lá, adicionar. Pronto. Oi, voltando. Oi, doutor. Deu algum problema técnico aí? Tá. Estamos de volta. Obrigada, gente. Eu estava dando um joinha para dizer se eu tinha saído ou se tinha saído você. Vamos lá, eu caí fora, voltei de novo, mas vamos lá. Você mostrou os adesivos, eu queria aproveitar isso para contar um pouco do que eu fiz com meu filho também, né? No começo, a gente usou um álbum de figurinhas e ele gostava muito de dinossauro. Então a gente achou um álbum de dinossauro e toda vez que ele cumpria alguma coisa, a gente dava uma figurinha para ele, né? Sempre uma figurinha só, um pacotinho. E ele foi montando aquele álbum se tornou uma preciosidade para ele. E foi legal, num dos últimos dias de aula, ele ainda não falava com a professora, já falava com alguns amiguinhos, a gente já tinha introduzido alguns amiguinhos, mas não tinha introduzido a professora. E aí tinha acabado a aula e eu entrei com ele na escola e entrei na classe dele. Do nada, assim, entrei na classe dele, eu chamei ele para mostrar a classe, e ele começou a me mostrar o álbum de figurinhas que ele sempre mostrava. E nisso a professora percebeu e entrou na classe. E como ele gostava daquele álbum, já introduzido com algumas outras crianças, aí eu falei para ele, mostra esse álbum de figurinhas para sua professora. Foi um momento super mágico, assim, né? Então é aquele álbum que ele adora, que ele gosta de mostrar, e eu tinha feito já a introdução de outras crianças usando até o próprio álbum. Aí ele pegou o álbum e começou a falar o nome dos dinossauros. Aí a professora ficou super emocionada, né? Ela ficou depois de um tempão tentando fazer ele falar na escola, na classe, e aí ela consegue finalmente escutar a voz dele, né? Então tem os momentos mágicos aí do Mutismo Seletivos. Bom, fiquei também muito emocionado, deixei até os dois na classe, fiquei meio de lado. Então, funciona, gente. É legal essa história de figurinha, de álbum, ou as figurinhas que a doutora mostrou. E a escola também sentiu isso e ela começou a produzir figurinhas pro meu filho. Então, meu filho fazia uns desenhinhos e aí eles pintavam e colocavam isso num adesivo e isso começou a tornar também recebia toda vez que ele fazia alguma coisa diferente na escola. Super legal, são coisas simples, pequenas e que a escola ajudou muito também em cima disso. Então, a senhora montou e realmente funciona, isso é bem legal. Essa história é legal também, A gente está um pouquinho. né? Quando a professora, a força que a professora teve. Você está ouvindo, outro? Tá, tô ouvindo, Tá tô ouvindo ouvindo? bem. Tá, não, agora tá ok, agora tá ok. Vamos tentar responder um pouquinho, então, o que as pessoas estão perguntando, né? O que elas estão falando. Eu estou meio perdida aqui, gente. Eu É, não sou boa para isso, mas eu juro que eu vou ficar. o que fazer quando a pergunta para a criança e ela não responde? O que ela deve fazer? Bom, isso acontece direto. Você vai perguntando para as crianças na escola, na classe, e aí você vai chegar naquela criança com mutismo seletivo. Você sabe que ela não vai responder, mas a vez dela você tem que perguntar a diferenciação, pular ela. Então você vai fazer uma pergunta para ela. Tente fazer uma pergunta mais simples primeiro. Como, por exemplo, perguntar para ela qual lápis você quer. Você pergunta, você quer o lápis azul ou verde? Então é uma pergunta que ela já tem as respostas na mão dela. Ela não precisa nem se escolher, ela vai falar o primeiro que tiver, uma coisa mais simples, mais fácil. E aí tem a estratégia, que é esperar. Então, qual lápis você prefere, o azul ou o verde? Aí você vai contar na sua cabeça. É um tempão, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode modificar a pergunta depois disso. Por exemplo, você quer pode ser o lápis verde? Aí ela pode sinalizar sim com a cabeça e pergunta respondida. Ou você pode falar, tudo bem, quando você quiser falar,
você me passa, você me fala o que você quer e depois você pode voltar para ela no final ou voltar para ela depois que acabar a aula. Ah, a pergunta no lápis talvez não faça sentido, mas aquela pergunta, e aquela pergunta que eu te fiz, você quer responder quando todas as crianças já estiverem indo embora? Se ela não responder, você fala, tudo bem. Quando você se sentir à vontade, você pode responder para mim. Mas nunca forçar a criança. Qual que é a resposta? E não ficar fazendo várias perguntas ao mesmo tempo. Você quer isso, isso, e sem dar ele esse tempo de 5 segundos. Eu sei que a classe vai achar esquisito, algum aluninho algum amiguinho vai tentar responder por essa criança. Tente não deixar, né? Não deixa o aluno responder. E se a criança responder apontando, ou com a cabeça, ou falando bem baixinho, o que você vai fazer? Você vai responder, você vai não responder por ela, você vai falar o que você entendeu. Você gosta do verde, então eu vou te dar o lápis. Se ela falar bem baixinho, quero verde. Você fala, você quer o verde? Você fala num tom mais alto, para ela entender que ela falou baixinho e que você está falando mais alto, que essa é a maneira correta de responder. Mas você responde para ela e entrega. Então, primeiro tomar cuidado com as perguntas, não fazer perguntas muito abertas. Qual é a cor do lápis que você quer? Então, faça das duas. Depois faça alguma pergunta que dê para responder com sim, ou poder, pelo menos mexer a cabeça. Se ela mexer a cabeça, aceite, pelo menos no começo. Depois que ela começar a falar algumas coisas, não aceitar isso. Mas no começo, quando ela não fala nada, por favor, aceite, porque ela precisa se comunicar de algum jeito. Cabeça, aceitar plaquinhas. Tem professor que fala, não, plaquinha não, porque ele vai ficar dependente da plaquinha. No começo, aceite. Mas faça alguma forma com que mais para frente ela consiga falar. Se você não aceitar a plaquinha, como é que ela vai falar para você que ela precisa ir no banheiro fazer xixi? Ela vai fazer xixi nas calças. Então, esses tipos de coisas são importantes e ela se sentir bem com a plaquinha. Então, se ela já fala sim e não para algumas respostas, ela vai se sentir bem para pedir para ir no banheiro com a plaquinha. Meu filho acabou não usando plaquinha, O que eu mas... de alertar os professores, né, que a gente está falando especificamente da escola, primeiro eu acho, já falei em outras lives, eu acho que a profissão professora, a figura professora, ela é importantíssima na vida da gente. Acho que todas as dores e sabores, se a gente parar para lembrar do nosso ambiente escolar, tem a ver com os nossos professores de alguma determinada data, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado, é muito importante para o psicólogo, é assim, é muito importante saber em que fase a criança está. Por exemplo, se eu peço para que a criança me diga se ela quer, vamos pegar da Colombina aqui, que se ela quer o triste ou o feliz, ou o verde, ou o vermelho, ou o branco, ela pode me apontar. Às vezes, em alguns casos mais graves de mutismo seletivo, ela não vai conseguir me apontar. Né? E aqui no consultório, muitas vezes acontece isso. Ela não consegue fazer esse movimento de apontamento. Tá? Ela está congelada. Ok? Quando ela começa nesse desenvolvimento de apontamento, é essencial que os pais saibam e que o psicólogo saiba. Tá? Ok, posto isso, a gente precisa partir para outra fase, que o psicólogo já vai começar a trabalhar em consultório, que pode ser uma fase pré-silábica. A criança pode falar através de mímica. Né? Ela pode, desculpa, gente, não é mímica, me fugiu a palavra. Leitura labial. Algum som. Às vezes não sai o som, né? Mas ela vai falar. Daí eu vi que ela falou amarelo. Tá, então, ok, amarelo. Será que o amarelo sai um pouquinho mais alto? Aí ela pode parar de novo. Se ela der o sinal que ela parou de novo, não insiste. A gente para, né? Se ela der o sinal que ok, se ela fizer bem baixinho, sussurrando, ela já está começando a evoluir, né?
Então, a gente já pode esperar outras evoluções, né? E aí o psicólogo precisa saber, para orientar o professor de qual vai ser a condução, né? Porque aí isso nesse meio de campo mora a possibilidade da criança desenvolver a fala com outros colegas, ou seja, quebrar o gelo, né? E começar a falar com outros colegas, né? Então, eu acredito muito nisso, mas a gente precisa ter a união. E esse tipo de conduta, ela funciona muito comigo, eu uso bastante e ela é muito tranquila, né? Então, eu acho que a gente precisa muito estar junto mesmo. A união é a palavra-chave, né? Então, todos estão perguntando aqui, eu achei interessante, quanto aos rótulos, por exemplo. Isso. A Isabel perguntou, né? O gato não vai comer sua língua, que é o título do livro, né? Por É, na exemplo, verdade, esse título do livro. ah, tá. Aqui. O gato não comeu minha língua. É, Eu acho que isso até. na verdade, esse título é um O Arthur protesto, foi né? muito feliz com essa. Protesto. O Arthur foi muito feliz com essa escolha do título, porque, assim, muitos colegas, eu acho até, que acabam, pela própria ansiedade, porque eu não vou mentir para vocês, atender casos de mutismo seletivo nos deixa ansiosos, porque nós, psicólogos, trabalhamos com o quê? Qual é o nosso material de trabalho? É a fala, né? A gente só pode trabalhar com o conteúdo que o paciente traz falando, né? Então, quando o paciente chega, ou então em outros casos que são mais específicos, como as deficiências múltiplas, né? Mas a gente tem a comunicação, ela é imprescindível para a gente estar nesse mundo. Então, quando a gente não tem a comunicação, quando existe um congelamento na sua frente, que você se vê extremamente congelado também, porque você não pode fazer muito por aquela criança, você só pode fazer o que ela deixa, você fica muito angustiado. Nos meus primeiros atendimentos, lá 20 anos, mais de 20 anos atrás, eu sonhava, né? Eu tive sonhos com os meus pacientes falando comigo, e claro, eu usei esses sonhos como conteúdo para as minhas consultas e trabalhei em cima dessas consultas com esses sonhos e foi muito bacana, mas angustia muito. Então, acaba sendo não é só dos profissionais que veem isso, vem muito mais de fora. A gente tem uma mania de falar, né? O gato comeu sua língua? Quando uma criança está quieta, ou quando uma criança não responde. Isso aí É muito é ruim. cultural, né? É nosso. E aí, às vezes, até algum profissional, o Cultural. professor, o psicólogo, pode acabar falando, o gato comeu sua língua, né? E aí, se a gente fala isso, a gente coloca todo o trabalho por água abaixo. E esse que é o legal da gente falar sobre a escola, né? Então a gente tem que ensinar o professor sobre o mutismo seletivo, mas você tem que ensinar o cara. Porque quando o garoto for lá pegar a comida e o cara da cantina perguntar alguma coisa e falar, o gato comeu sua língua, todo o trabalho vai ser perdido, né? O gato comeu minha língua é horrível, horrível. E eu coloquei esse título porque era uma forma talvez até de né, o gato não comeu minha língua. E o que o professor tem que fazer? Está aqui no livro, está aqui também no livro infantil. Se uma criança brigar com a outra, se a criança fala, ele não fala, como é que ele fala? Por que não fala? Ele fala. Ele fala igual a vocês. E quando ele se sentir confortável, vai falar na classe também. E aí você pode continuar isso aí. Eu já falei com a mãe dele, eu vi que a mãe dele, ele fala com a mãe dele, ele fala com o pai dele, ele já falou com esse amiguinho. Né? Então, tentar evitar ao máximo os amiguinhos falarem isso, mas também ensinar o porteiro, ensinar todo mundo da escola. Olha, não fale, o gato não comeu minha língua, porque o gato comeu sua língua. No final ele até dá um grito, né? O gato não comeu minha língua, né? Quando ele consegue superar tudo isso, né? É importante evitar rótulos. Rótulo atrapalha muito e tem que saber, o professor tem que saber na hora parar essa história e ensinar. Ele vai falar, calma, dá um tempo para a criança,
dá um tempo para ele vai acabar falando com todo mundo. E você vê essa criança que está mais agitada, que está querendo ouvir ele falar, de repente, pega essa criança, pega a criança que está com mutismo seletivo e tenta os dois fazerem um jogo sozinhos. De repente, a fala sai por aí. A gente conseguiu muito que meu filho falasse através de jogos. E tem que ser jogos bem simples, bem bobos. Então eu usava aquele jogo, a gente chama de rouba-monte. Cada um dá um nome para isso. Que as crianças ficavam contando assim, 1, 2, 3, 4, soltando as cartas, né? E quando dava a carta com 3, 4, e jogando as cartas, 5, 6. Quando dá o número certo, tem que bater e pegar um monte, né? Isso é legal porque contar a criança já com 3, 4 anos já sabe contar e sabe tranquilo. Então não precisa pensar muito para falar. O bater é mais difícil do que até às vezes falar, porque ela fala bem baixinho. E ela nem olha para a ela está preocupada com o que ela está falando e com o outro está ouvindo. Sim, sim. Né? E E é bacana que ensinar a muita criança que coisa está pode ser ouvindo a não criada falar. em cima disso, né? De repente, a gente pode colocar stickers de princesas nas cartas, e Ariel, Cinderela, tarará, 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 pá, falou, né? E sem perceber vai falando e vai brincando e vai convidando as pessoas da família, como a Bel Garcia está falando aqui, que ela teve o caso de mutismo seletivo. A Bel, ela é uma super psicóloga, uma amiga muito querida, São José do Rio Preto. Gente, se tiver alguém de São perto de São José do Rio Preto, ou São José do Rio Preto, ela é uma psicóloga bárbara, tá? Muito experiente, fica a dica. A Bel Garcia tá aí, quem tá vendo nos comentários, pega o nome dela, porque é uma pessoa que aí já teve experiência, né? Eu conheço pessoalmente, sou fã dela, gosto muito dela. Ela trabalhou em grupo, eu já tive a possibilidade de trabalhar em grupo depois de muito tempo trabalhando com mutismo seletivo. Aconteceu um trabalho em grupo e foi muito lindo fazer esse trabalho em grupo, mas com crianças com mutismo seletivo. Não sei, Bel, você fala para mim se você trabalhou com crianças com mutismo seletivo só, ou se você inseriu essas crianças com outras crianças que não tinham mutismo seletivo. Conta um pouquinho, né? Ela está falando aqui, acompanhar o desenvolvimento, mesmo que pequeno, é bárbaro. É bárbaro, é bárbaro porque, assim, a gente sabe o quanto que é difícil para essas crianças darem cada passo, né? Os passos que elas dão, eles não são pequenos, eles são gigantescos. E o quanto se usa da energia psíquica para se dar esses passos é muito, não é pouco. Né? Então, assim, as crianças que vencem e as que estão tentando vencer, elas são gigantescas, gigantescas, elas são monstruosas, são lindas, porque elas são muito corajosas, né? Todos, né? Sem exceção, né? As que estão em processo de ajuda e as que ainda vão estar, porque a gente sempre que tem uma dificuldade, uma diferença, a gente trava uma luta interna para tentar resolver isso. Às vezes a gente não consegue tão instantaneamente, demora um tempo para os pais conseguirem entender, demora um tempo para assimilação, né? Porque até mesmo você fala no seu livro, Arthur, e eu achei muito bacana, esse eu tenho aqui. Não dei para ninguém. Esse aqui. Você fala. Ele explica toda a parte do que. Esse aqui explica tudo que eu passei. Realmente aí é para os pais poderem entender como ajudar os filhos, né? Então explica tudo isso que eu falei sobre as figurinhas, sobre como entrar na sala, como fazer a voz, como trazer um amiguinho para dentro da escola e para falar, como trazer um amigo em casa e conseguir falar com o amigo em casa. Tem todos os passos, acho que é bem prático. Então, que você fala o seguinte, você fala da negação que você teve no início. Estou errada? Isso mesmo. No começo eu não achava que era timidez, como eu era tímido também quando eu era pequeno, e aos poucos eu venci a timidez. Eu demorei para entender que existia um mutismo seletivo. Passos, né? Você vai dando passos. Depois que eu entendi isso,
Eu coloquei no psicólogo, falei, meu trabalho está feito. Está indo no psicólogo, vai resolver também. E até entender que não é um primeiro psicólogo que vai resolver, tem que achar realmente alguém que entenda de mutismo seletivo, tem que ser um especialista, é difícil achar, tem que achar o momento correto para o filho, tem que falar com os professores, é um trabalho muito maior só do que depositar seu filho lá no psicólogo e achar que vai resolver tudo, né? O psicólogo tem que falar com a escola, você tem que participar disso, um trabalho bem grande, né? Todo esse trabalho que teve, desde a negação de que ir realmente num psicólogo, até o vencer, né? Tá tudo nesse livro, explicando. É um livro fino, fácil de ler, super prático. Ele coloca os problemas que eu tive, ele coloca as táticas que foram passadas para mim, como é que eu fiz para aplicar essas táticas, porque né, falar é fácil, né? Vai fazer. Falaram assim, ó, leva seu filho, coloca numa sala de aula e conversa com ele. Levei meu filho, coloquei numa sala de aula, só eu e ele, sadinho, fechado, nós dois. Ele não falava nem comigo. Dentro dessa salinha, como é que eu vou fazer para ele falar comigo? Nem comigo eu consigo fazer ele falar. Imagina trazer outra pessoa de fora. Até com o tempo consegue. Falei, fez ele falar comigo. E aí, agora, como é que eu coloco outra pessoa? Aí fala, ó, tem uma pessoa lá atrás da porta. E ele parava. E aí, como é que saber como lidar com isso? Tá? Então, tudo isso está no livro, todo o sentimento dos pais também de revolta, de frustração, até chegar a vencer, né? A vencer. E a vencer aos poucos, com calma, com paciência. É um livro bem legal, é um pedaço aí de mim colocado aí nesse livro, é bem legal. Exatamente, exatamente. Eu acho que é tão simples, porque é um pedaço de você que você colocou no papel. Eu acredito assim, eu imaginei quando eu li que você colocou de uma forma muito assim, quero dizer agora o que está acontecendo, né? Sem ficar pensando em coisas rebuscadas. E aí você foi muito genuíno, Isso, né? Parabéns, né? Porque obrigado. a negação, eu acho que ela é uma coisa que acontece com todos nós, porque nós estamos diante de uma diferença, né? Eu não gosto de usar o termo normal. O termo normal ele me assusta um pouco. O termo normal me afasta, Tem porque eu não. uma O pergunta, termo normal ele não soa normal. Ele tá é ouvindo? anormal para mim, né? Então eu acho que existe uma coisa que, uma Oi, questão que oi, nós. voltou. Oi? Você está ouvindo? Oi, deu uma travada aqui para mim, pode falar. Nós pais, não só pais, mas em qualquer momento da vida da gente, quando alguma coisa diferente, quando alguma coisa sai fora do esperado, nós sempre perguntamos por que está acontecendo comigo, né? Por que eu tenho que passar por isso? Então a gente tem a negação, a raiva, a barganha, a busca esmo de soluções miraculosas. Então o mutismo pode ser curado com chá, o mutismo pode ser curado com, enfim, N outras terapias, né? Até a gente chegar à aceitação. E depois a gente sofre muito também com a falta de informação, né? Porque, assim, por exemplo, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos há muitos e muitos anos casos diagnosticados de TDAH, tá? O tratamento do TDAH já data de mais ou menos 95, 94, 93, mais ou menos, tá? Não se ouvia falar no mutismo seletivo nessa época. Então, agora o TDAH já é amplamente aceito, tratado, medicado e aceito na escola e tem uma legislação para que se possa tratar o TDAH dentro da escola. O mutismo seletivo não vive isso ainda. Não tem, Né? E não ainda chegou, né? também, ó, veja bem, 20 anos para que nós possamos, mais de 20 anos para que nós possamos chegar nesse momento em que o TDAH é entendido por todos e falado por todos. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo. Né? O mutismo seletivo já tem muito tempo que é falado e tratado aqui no Brasil. Eu posso dizer para vocês porque eu fiz isso. Então, a gente precisa agora começar a ter ações mais diretas, né? Ações Tem que mais divulgar. precisas na divulgação, né? Muito obrigada a todos vocês que participaram das lives, foi muito bom, muito bacana, pelo menos para mim. Eu nunca me imaginei fazendo live assim, né?
Eu falo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou super ansiosa, né? É uma coisa interessante, né? Eu sou ansiosa, né? E eu trabalho com ansiedade, só que eu aprendi métodos para controle da minha própria ansiedade, né? Então eu tenho que falar isso porque eu também sou bem branca e bem franca, né? Eu não posso dizer diferente. Então eu entendo como que as crianças se sentem sendo ansiosas, né? Eu estou falando isso também porque as pessoas me perguntaram dos tipos de ansiedade, né? Então são inúmeros tipos. O mutismo seletivo é um sintoma secundário ou primário, me perguntaram. Ele é um sintoma de manifestação primária, ele não é de manifestação secundária, tá? Bom, e aí, antes que a gente termine, o tempo não apareceu aqui ainda em cima assim para falar, mas eu gostaria de dizer que existe um projeto, né? Que ele tem um nomezinho, tem tanto papel aqui em cima da minha mesa, gente, né? Tem tanta pergunta, tanta coisa que falta responder, mas eu vou responder. Em conversa com a Duri, e com a Stephanie, eu lancei um projeto que eu já tinha gestado há algum tempo, que chama Rede de Apoio e Acolhimento ao Mutismo Seletivo, para todo mundo que está aí, né, fazendo as perguntas, enfim, né, para todo mundo que está perguntando de psicólogo no Mato Grosso. A ideia, o nome que eu dei para isso foi Reamuse, Reamuse, né? Tem uma logomarca. Então, assim, a ideia é que a gente possa reunir todas as necessidades do mutismo seletivo, desde levantamento de dados, que a gente tem o questionário SurveyMonkey, que tem lá as estatísticas que eu estou levantando no Brasil em relação à escola, em relação ao mutismo seletivo, que, por favor, eu peço para vocês responderem. Tem 20 pessoas online, mas 20 respostas já fazem total diferença para a gente ter uma estatística para ser apresentada, né? Pelo menos para ser apresentada para quê? Para a gente conseguir ter uma lei que proteja as crianças na escola, tá? Eu tenho essa ideia, não sei se é uma ideia super, mega, hiper, né, blaster, mas eu acho que é possível, né? Mas eu não sei se eu consigo sozinha. Então, uma rede de apoio, para como o Arthur já lançou, né, a gente identificar quais são os psicólogos, né, dos estados, né, aonde eles estão. Vou mandar por e-mail para mim, né, para a gente conseguir, porque se a gente manda por WhatsApp, essas coisas fica muito perdido, para a gente conseguir identificar direitinho onde está cada psicólogo. Semana passada eu falei da Carla Manino, hoje a Bel. Quer dizer, são colegas que acompanham meu trabalho e que elas têm me dado apoio e têm chegado casos para ela, bacana, que coisa boa, né? O pessoal está dando maior apoio aqui, que legal, gente. Toda vez que eu coloco a mão, eu te perco tudo. Então, assim, a ideia é que a gente consiga fazer cada vez mais ficar junto, né? Se não for agora, se a gente não conseguir uma união tão intensa agora, quem sabe a gente consiga daqui para o futuro, né? Eu vou colocar a curto e médio prazo, eu não vou colocar a longo prazo, tá? Porque a longo prazo acho que a gente não precisa esperar tanto assim, né? Mas você Dá quer tempo de responder uma pergunta? Dá tempo de responder uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, eu acho que você pode responder. Como, pela psicologia resumida, que mandou aqui, como se especializar em mutismo seletivo na... Acho que o Arthur saiu, voltou. Oi, Arthur. Oi, ouviu? Agora tô ouvindo. Bom, mas como que a gente faz uma especialização? A gente faz uma especialização a partir do momento que a gente está junto com um psicólogo que já tem uma experiência, uma expertise em atendimentos, em muitos atendimentos de mutismo seletivo, em técnicas, uso de técnicas específicas para os casos de mutismo seletivo. No meu caso, eu tive algumas formações na área de psicologia
E a minha formação mais específica, que já era o que eu lia muito, já era o que eu estudava bastante, então ela já veio vindo, mas eu precisei formalizar, porque eu senti necessidade, foi a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela só me balizou, né? Eu fiz algumas visitas a centros especializados fora do país, né? Encontros com psicólogos que trabalham especificamente com autismo seletivo fora do país, mais especificamente nos Estados Unidos e na Europa, com algumas discussões de caso, enfim, isso foi muito enriquecedor para mim. E o que mais que a gente pode fazer? A gente ter a prática, né? Ter a prática, a discussão de casos, eleger uma abordagem para você trabalhar. Eu acredito que a terapia cognitivo-comportamental ela é muito boa, tá? Mas eu também faço uso da terapia corporal, tá? Que é mais baseada em Reich, Boadella, porque é a leitura corporal que a gente tem em primeiro momento da criança para poder identificar os sinais corporais que a criança tem de ansiedade, né? E isso traz várias outras leituras também de personalidade, né? Mas o que realmente faz com que a criança destrave, né, em menos tempo, são as técnicas que a gente usa na TCC. Legal. Eu queria também me despedir, já está acabando o tempo. Convidar todo mundo para entrar no meu site, né, www.ogatonomcomeuminhalingua.com.br. Lá tem um blog, eu coloco várias também você pode fazer perguntas pelo site e a gente vai se comunicando também com a doutora Neiva, com todo mundo. E é legal ler o blog, você vê o que as coisas que tem informações de como comprar os livros, tá tudo ali no site, então www.ogatonomcomeuminhalingua.com.br. Gente, eu não tô o meu site entrou no ar, saiu do ar, agora estão me prometendo o site faz algum tempo, já era para estar no ar. Quando estiver no ar Mutismo Seletivo Brasil, eu aviso, mas a gente vai seguindo pelo Facebook, tá? Mutismo Seletivo Brasil e pelo Instagram. E lembrando, né, que eu fiquei sabendo faz pouco tempo, mas lembrando que as curtidas são super importantes, né? Lá, os hashtags, tudo mais, estou aprendendo agora. Então, tanto O Gato Não Comeu Minha Língua, quanto Gritos do Silêncio, o da Stephanie me ajuda, por favor? Underline Stephanie. Underline Stephanie.dias. Mas tem o Grito do Eu Silêncio. sou voz também, né? Também o site dela. Eu sou a voz, né? E, bom, enfim, e Mutismo Seletivo Brasil, né? Mutismo Seletivo BR no Instagram e no Facebook, né? Tem mais uma coisinha aqui, doutora, por favor, oriente-nos quanto aos adolescentes nas próximas lives. Obrigada, Deus abençoe sempre a todos nós. Eu vou fazer uma coisa, eu vou sair dessa pergunta, porque eu vou chamar a Stephanie para responder, já que ela não veio hoje, tá? Eu acho que ela é uma jovem, ela acabou de lançar o livro dela, ela acabou de superar, digamos assim, o autismo seletivo, tem muito pouco tempo, e ela viveu uma adolescência com autismo seletivo, né? Uma pré-adolescência com autismo seletivo. Então, eu acho que a gente pode até pedir para ela falar, né? Só ela, né? A gente fica assim de longe, né? Entra um pouquinho, sai um pouquinho, entra o Arthur, sai eu, né? A gente faz isso e a gente pode pedir para ela falar, que eu acho que ela fala com mais propriedade. Eu posso completar, mas ela viveu, ela pode falar melhor. A gente são 26 segundos, né, restantes. Arthur, muito obrigada pela sua participação comigo mais uma vez. Obrigada a todos, né? A gente vai tentar salvar essa live, né? Arthur, por favor, aí se você conseguir salvar, te agradeço.